Bom dia, galera do terceiro ano. Bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Hoje, quinta-feira, dia 5 de novembro, nós daremos início a uma das partes do último livro de matemática do terceiro ano médio, o livro 12, que trata, dentre alguns assuntos que lá estão, de equação da reta, equação da circunferência, cônicas, formando um conjunto de assuntos que fazem parte de um ramo da matemática conhecido como geometria analítica. Então, no livro 12, o último livro do terceiro ano médio, livro usado no quarto bimestre, esse livro traz 4 capítulos que tratam exclusivamente da parte que se relaciona à geometria analítica, plano cartesiano, equação da reta, equação geral da reta, equação reduzida da reta, equação de circunferência e cônicas. Dividindo o assunto, ficamos assim. Essa parte, quando chega nessa parte do livro, eu começo por circunferências. Então hoje, quinta-feira, dia 5, nós vamos começar a trabalhar com equação da circunferência. Equação da reta, vocês estudaram, a parte que vocês estudaram com o professor Eduardo. Ele já repassou para vocês, explicou para vocês a equação da reta. Vou iniciar minha parte falando sobre circunferência, ok? Então, vamos começar. Para o vídeo não ficar muito longo, vou gravar essa aula em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo, falando sobre equação reduzida da circunferência. E no segundo vídeo, falando sobre equação geral da circunferência, ok? Então, vamos acompanhar com atenção e assistam assim que possível. Vamos lá. Bem, aqui estão os 2 tipos de equação que toda circunferência possui. Toda circunferência tem uma equação reduzida e uma equação normal. Bem, a equação reduzida, como o próprio nome está dizendo, é uma forma menor, como o próprio nome diz, logicamente, de você escrever aquela equação que representa uma circunferência. Dentre os seus principais itens, elementos, dentre as suas principais características, vamos observar o seguinte: x e y são as variáveis da equação. X e y representam as incógnitas da equação e, por conseguinte, representam também valores que são pontos de uma circunferência. Então, no caso aqui, x e y representam coordenadas de um ponto qualquer que pertença a uma circunferência. Repetindo, x e y são variáveis que representam as coordenadas de um ponto que pertença a uma circunferência, beleza? A letra A e a letra B representam o centro da circunferência. Então, o centro da circunferência, ele é indicado pelas coordenadas de A e de B. Então, o valor que eu coloco aqui no lugar de A e o valor que eu coloco no lugar de B são valores que representam o centro da circunferência, ok? E, claro, evidentemente, R é a medida do raio. Sendo que na equação reduzida, o valor que será colocado aqui será a medida do raio elevado ao quadrado. Então, o resultado que aparece aqui, o número que aparece aqui, é a medida do raio elevado ao quadrado. Agora vamos para a equação normal da circunferência. A equação normal da circunferência tem alguma coisa a ver com essa? Tudo a ver, tem tudo a ver. Por quê? Porque quando você desenvolve esses polinômios, ou seja, você pega x menos a e multiplica 2 vezes, y menos b multiplica 2 vezes e organiza tudo igualando a zero, vai aparecer isto aqui, que é a equação normal de uma circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax
menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado igual a zero. Toda a equação de circunferência, assim como a equação de reta, devem ser igualadas a zero, ok? Então não é diferente aqui. Outro detalhe, toda e qualquer equação normal de uma circunferência obrigatoriamente devem sempre começar por x ao quadrado e y ao quadrado. Tem que começar por esses dois elementos aqui. Não pode ter outro número aqui. Tem que ser 1, aqui tem que ser 1 e aqui também tem que ser 1. Se tiver aparecendo outro número, nós simplificamos. Então, se aqui tiver 2, 2 e o restante da equação toda terá de ser simplificado para que aqui fique 1. É obrigatório, não pode fugir disso. Bem, agora, onde estão aqui o centro e o raio? Por que eu estou falando sempre do centro e do raio? Porque são os itens fundamentais de qualquer equação de circunferência, o seu centro e o seu raio. Então, toda vez que eu falar em equação de circunferência, seja reduzida ou seja uma equação normal, sempre falaremos em centro e raio, beleza? Então, continuando aqui. Olha só, como é que eu faço para tirar o centro e o raio? Bem, o centro eu tiro desses dois pontos aqui, ó. Então, desses dois pontos aqui, eu vou tirar o centro da circunferência. Então, vai sair de menos 2ax e menos 2by. Quando fizermos os exemplos, vocês vão ver que é bem simples de resolver, por incrível que pareça. Não tem nada de difícil, não. Então, para tirar o centro, eu vou tirar desses dois elementos aqui. E o raio, olha só, o raio eu vou tirar desses três elementos, aplicando esses três elementos, usando uma equação que, no decorrer dos exemplos, quando estivermos trabalhando os exemplos, vocês vão ver que também não é difícil. Então, o centro tira desses dois elementos e o raio tiramos desse conjunto de elementos aqui, beleza? Bem, essa foi a primeira parte da aula, explicando os principais itens. Eu vou continuar com exemplos sobre equação reduzida da circunferência, ok? Só um instante. Bem, pessoal, então todos os próximos exemplos agora são sobre equação reduzida. Depois gravaremos um outro vídeo falando sobre equação da circunferência na forma normal. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Determinar a equação reduzida da circunferência de centro C, 3 e 4, e raio R. Veja que é muito simples. Olha só, a equação da circunferência é essa aqui. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. O que você faz agora é apenas substituir esses elementos aqui. Então, x menos a e b, como eu falei na primeira parte, são as coordenadas do centro. Então, aqui é o valor de a e aqui é o valor de b. Então, 3 vai para o lugar de a e 4 vai para o lugar de b. E no lugar de r, eu coloco 3. Então, 3 ao quadrado. Logo, a equação reduzida ficará assim. Olha só. Pronto. Olha aqui. Esta é a equação reduzida da circunferência que tem como centro 3 e 4 e tem como o raio 3. Aqui está ela totalmente organizada, beleza? Vamos agora dar uma pausa e fazer um outro exemplo. Bem, pessoal, segundo exemplo da nossa aula sobre equação reduzida da circunferência. Vejamos aqui. Determinar a equação reduzida da circunferência de centro C e que passa pelo ponto P, 3 e menos 1. Então, eu vou escrever aqui o modelo da equação reduzida. É esse, né? X menos A ao quadrado
mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Para nós escrevermos a equação reduzida, precisamos do centro e do raio. O centro foi dado, aqui está o centro, mas o raio não. Então, enquanto não descobrirmos, enquanto a gente não chegar na medida do raio, nós não podemos descobrir escrever a equação reduzida. Então vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui para ilustrar a situação para vocês. Imagina aqui a nossa circunferência e aqui está o centro, certo? Bom, essa circunferência passa pelo ponto P. Então vamos admitir que o ponto P esteja aqui. Aqui está o ponto P. Então, aqui não é o centro? Se eu fizer isso aqui, eu vou estar escrevendo quem? O raio. Portanto, a distância entre o centro e o ponto P, que é um ponto que pertence à circunferência, é o raio. E, como são dois pontos dentro do plano, como é que a gente vai chegar na medida dele? Assim, ó. A distância, deixa eu fazer aqui, a distância entre o ponto C e o ponto P é igual ao raio. É igual ao raio, que é da seguinte maneira: xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. Esta fórmula aqui que eu estou mostrando a vocês, vocês estudaram lá em plano cartesiano. Essa fórmula serve para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, beleza? Como esses dois pontos pertencem a um plano, porque eles estão marcados aí, então o raio é a distância entre eles. Logo, o raio vai corresponder à distância entre esses dois pontos. Então vamos lá. O ponto C, 1 e 1. E o ponto P, 3 e menos 1. Aí eu coloco aqui, distância entre C e P igual a R, ficará xb menos xa mais yb menos ya, tudo elevado ao quadrado. A distância entre o ponto C e o ponto P é o raio. Logo, eu terei 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Isso vai dar raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8 não tem valor exato, mas eu posso decompor. E decompondo fica assim. 2 raiz quadrada de 2. Eu faço a decomposição e chego nesse valor aqui. Pronto. Agora eu posso escrever a equação. Então fica x menos a é 1 elevado ao quadrado, mais y menos b, que é 1 elevado ao quadrado, igual ao raio elevado ao quadrado. 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. X menos 1 elevado ao quadrado, mais y menos 1 elevado ao quadrado. Isso aqui elevado ao quadrado dá 8. Pronto. Aqui está a equação reduzida da circunferência, que passa pelo ponto P e tem como centro 1 e 1. Ok? Vamos agora para um pequeno intervalo, uma pequena pausa, para um novo exemplo. Só um instante. Bem, pessoal, para encerrar esse primeiro vídeo, essa primeira parte da aula sobre a equação reduzida, faremos essa questão aqui, ok? Vamos a ela. Qual a área do círculo cujo raio está no centro da equação? Bem, todo mundo sabe que a área de um círculo é dada por π vezes
o raio elevado ao quadrado. É assim que a gente chega na área de um círculo. E, claro, precisamos do raio. O raio está aqui. Onde é que está o raio? O raio está aqui, ó. Por quê? Porque se eu escrever a equação, olha só, se eu escrever a equação, o valor de A é 3, o valor de B é 5 e R ao quadrado é 7. Então, a área do círculo é π vezes 7. A área do círculo será 7π, porque eu não preciso aqui do raio ao quadrado, e esse número aqui representa quem? O raio elevado ao quadrado. E na realidade, quem é o raio? Bem, se o raio ao quadrado é 7, o raio é a raiz quadrada de 7. Esse é o raio. Se perguntar quem é o raio, você vai dizer raiz quadrada de 7. Agora, quando chega aqui, eu preciso do raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado é raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, que dá 7. Só fiz transferir. Cheguei na resposta. Pronto. A área do círculo, 7π. Bem, esse foi o primeiro vídeo falando sobre equação reduzida. Eu vou parar agora este vídeo e vou iniciar outro falando sobre equação da circunferência na sua forma normal. Valeu aí, obrigado.